Olá, pessoal! Essa noite você está prestes a entrar em um dos lugares mais isolados e enigmáticos da Terra, a Antártida. Imagine um continente inteiro coberto de gelo, não apenas uma camada fina, mas montanhas e vales sepultados sob quilômetros de branco sólido, como se a própria Terra tivesse guardado segredos nas profundezas do frio. O vento sopra constante, uma música áspera que ecoa como se fosse a respiração de um mundo adormecido. E, no entanto, cada rajada parece sussurrar uma pergunta. O que está escondido aqui, tão longe do alcance humano? Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados. Então, antes de atravessar esse corredor de mistérios comigo, aproveite para curtir o vídeo e se inscreva no canal. Mas só se você sentir que realmente deseja seguir por esse caminho oculto. Quero que você me diga nos comentários de onde está assistindo e que horas são nesse instante. A noite é longa e cheia de passagens ocultas, e é curioso pensar que, em algum lugar distante do planeta, enquanto você me ouve, o sol talvez esteja brilhando sobre outras terras. Aqui, no entanto, estamos sob o império do gelo. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você começa a visualizar o gelo como uma imensa biblioteca não aberta. Cada camada guarda uma página escrita em silêncio, a poeira de eras passadas, o ar de tempos em que mamutes ainda caminhavam, talvez até traços de civilizações desconhecidas. A Antártida, vista de cima, parece apenas um vazio branco, mas de perto revela cicatrizes profundas, como se o continente tivesse tentado esconder sua própria história. Enquanto você caminha mentalmente por essas paisagens, imagina o frio que corta a pele como lâminas de vidro. O silêncio absoluto é tão denso que chega a pesar nos ouvidos, quase um lembrete de que aqui não há espaço para distrações. Só você, o vento, e a ideia de que está sobre um mundo que mal compreendemos. O curioso é pensar que nem sempre foi assim. Geólogos sabem que a Antártida já foi coberta por florestas exuberantes, rios largos e vida abundante. Havia árvores, talvez até criaturas que hoje só podemos recriar em museus. O continente congelado é como uma cápsula do tempo, e o gelo funciona como uma fechadura que impede o passado de se abrir por completo. Mas há momentos em que pequenas rachaduras aparecem, e com elas escapam histórias. Uma delas fala de lagos inteiros escondidos sob a crosta gelada, águas intocadas por milhões de anos, como se fossem cofres fechados no coração da Terra. Você pensa, se algo sobreviveu lá embaixo, o que encontraria a luz pela primeira vez depois de eras de escuridão? Ao mesmo tempo, você percebe a ironia. Enquanto muitos imaginam a Antártida como o lugar mais vazio do planeta, nunca houve tanto interesse secreto sobre ela. Governos instalam bases de pesquisa, satélites vigiam constantemente e mapas estranhamente imprecisos circulam, como se a geografia do continente fosse um enigma em movimento. A cada passo nessa jornada mental, o gelo se torna mais do que gelo. É quase uma personagem. Fria, silenciosa, mas cheia de expressões ocultas. Você lembra que, em alguns pontos, o vento esculpe formas bizarras, esculturas naturais que parecem totens de uma cultura esquecida. Alguns exploradores juram ver rostos e figuras nas paredes de gelo. Talvez seja só a mente pregando peças, mas não deixa de ser perturbador. Você respira fundo e se permite imaginar que, ao atravessar a Antártida, cada ruído distante pode ser um sinal. O estalo do gelo? Ou seria algo se movendo sob ele? É claro, o raciocínio lógico diria que são apenas pressões naturais, mas nesse silêncio absoluto, até uma pedra rolando parece uma mensagem. E é aqui que o mistério cresce. O maior deserto de gelo do mundo não é apenas um deserto, é uma fronteira. Você está nesse instante à beira de atravessar não só quilômetros de neve, mas uma barreira entre o que a ciência reconhece e aquilo que permanece escondido, esperando que alguém
talvez você, tenha coragem de olhar. Você avança e encontra as bases de pesquisa. Pequenas cidades de metal e concreto erguidas contra o vento cortante, pontos solitários de luz no meio da vastidão branca. De longe parecem fortalezas futuristas. De perto revelam um contraste. Por dentro, corredores estreitos, salas iluminadas por lâmpadas fluorescentes, o som constante de geradores e o zumbido quase hipnótico dos equipamentos de monitoramento. É curioso pensar como essas pessoas vivem aqui por meses, às vezes anos. Cientistas, militares, técnicos. Cada um com sua rotina meticulosamente planejada, porque, em um ambiente como esse, até perder a noção do tempo pode ser perigoso. Você observa que o calendário na parede de uma dessas salas tem os dias marcados à caneta, não por datas, mas por turnos de trabalho, como se a noção de ontem e amanhã tivesse se dissolvido. Mas não é só de rotina que se vive nessas bases. Sussurros correm pelos corredores, histórias trocadas em vozes baixas durante o jantar. Relatos de transmissões misteriosas captadas nas madrugadas, códigos de rádio que não parecem vir de nenhum satélite conhecido. Em uma mesa, você ouve um pesquisador mais velho comentar que certas gravações foram simplesmente arquivadas sem explicação, proibidas de circular. Ele fala isso com a naturalidade de quem já desistiu de questionar. Enquanto isso, há também histórias de experimentos estranhos. Alguns falam de estudos genéticos, tentando analisar micro-organismos que resistem às temperaturas mais baixas do planeta. Outros sussurram sobre pesquisas energéticas, testes feitos com o gelo profundo, que reage de maneira imprevisível quando submetido a pressões específicas. Você percebe que há sempre um detalhe omitido, como se cada versão da história tivesse sido cuidadosamente editada. O ambiente em si já é desconfortável. A cada passo, o silêncio exterior contrasta com os ruídos internos. À noite, quando os ventos se acalmam, o barulho metálico das estruturas se expande, lembrando rangidos de navios à deriva. Muitos dizem que nessas horas é fácil acreditar que algo está se movendo sob os pés. E então vêm os relatos mais perturbadores. Transmissões cortadas. Você ouve sobre missões de campo em que as equipes se comunicavam normalmente até certo ponto, e de repente, nada. O rádio emite apenas chiado. Quando o contato retorna, alguns minutos ou horas depois, os exploradores afirmam não ter percebido nenhuma falha. Para eles, não houve silêncio. Mas para quem estava esperando do outro lado, o tempo pareceu se alongar em um vazio sem resposta. Uma ironia surge. As bases foram construídas para trazer clareza científica, mas acabam gerando ainda mais mistério. Você lembra de ouvir alguém brincar que a Antártida não precisa de monstros ou fantasmas, porque as paredes metálicas já são suficientes para enlouquecer qualquer um depois de 6 meses. O riso ecoa, mas o olhar sério logo retorna, como se até a ironia tivesse medo de ficar por muito tempo ali. Entre um relato e outro, há também curiosidades inesperadas. Por exemplo, os cientistas mais supersticiosos evitam abrir certas garrafas de vinho trazidas para celebrações, porque acreditam que o som do vidro estalando pode atrair má sorte. É quase cômico pensar que, em meio a cálculos e fórmulas complexas, um detalhe tão mundano se torne um ritual. Mas, no fundo, você entende. É a maneira de se protegerem do peso invisível do lugar. Quando você caminha pelos corredores estreitos, sente que o ar tem algo de artificial, reciclado inúmeras vezes pelas máquinas. Quase dá a impressão de que respira não oxigênio, mas o mesmo sopro compartilhado por centenas de vozes anteriores. É nesse ambiente que segredos florescem, não à luz do dia, mas nos interstícios do tédio, da insônia, da necessidade de acreditar que há algo além das paredes de metal. E há, de fato. Alguns arquivos falam de pessoas que nunca retornaram das expedições. Oficialmente desapareceram em tempestades ou caíram em fendas.
Mas, curiosamente, os relatórios finais muitas vezes se contradizem, como se alguém tivesse reescrito a história várias vezes até que ela ficasse aceitável. Você se pega imaginando como seria estar ali, sentado em uma daquelas salas, ouvindo o vento bater na estrutura. Saber que está a milhares de quilômetros de qualquer cidade, de qualquer refúgio conhecido, e ainda assim sentir que não está sozinho. A base, que deveria ser um porto seguro, torna-se quase um labirinto psicológico. Cada ruído, cada olhar cruzado, cada palavra não dita alimenta a sensação de que há algo maior, escondido atrás da rotina científica. Algo que todos pressentem, mas poucos ousam mencionar. E você percebe, na Antártida, o silêncio nunca é apenas silêncio. É um convite, ou um aviso. Você deixa para trás as paredes metálicas das bases e se volta para o solo escondido sob o gelo. É como se, a cada passo, o continente sussurrasse segredos enterrados em profundidades inalcançáveis. Entre eles, um nome aparece repetidamente: Lago Vostok. Esse lago não é visível. Está soterrado por quase 4 quilômetros de gelo, como se fosse um coração que pulsa no escuro, inacessível aos olhos humanos. Durante milhões de anos permaneceu isolado, sem contato com a superfície. O pensamento é inquietante. Lá embaixo pode haver formas de vida que nunca viram a luz do sol, que evoluíram seguindo leis próprias, independentes daquilo que conhecemos. Você imagina a cena. Sondas perfurando lentamente a crosta gelada, gotas de água aprisionada escapando como lágrimas do tempo. E então surge a questão: o que acontece quando rompemos uma cápsula que permaneceu intacta desde antes da existência humana? Há quem diga que certos mistérios não deveriam ser perturbados. Exploradores e cientistas relatam que os primeiros sinais da presença do lago foram captados por ecos de radar. As ondas atravessaram o gelo e retornaram diferentes, como se tivessem tocado uma superfície líquida. Desde então, o Vostok tornou-se uma obsessão silenciosa. Mas as expedições nunca revelam tudo. Parte dos resultados simplesmente desaparece em relatórios restritos, como se fosse perigoso demais divulgar. Você começa a sentir o peso da especulação. E se o lago abrigasse organismos capazes de resistir a pressões absurdas e temperaturas letais? E se esses organismos não fossem apenas curiosidades biológicas, mas sistemas complexos, adaptados a um ambiente fechado? Alguns dizem que talvez, sob aquelas águas, haja estruturas minerais que lembram ruínas, quase como colunas naturais, ou até algo construído. A mente divaga. Seria exagero acreditar em cidades submersas? Ou seria apenas a imaginação humana tentando preencher o vazio com histórias? A ironia aqui é clara. Enquanto cientistas se preocupam com micro-organismos, há sempre alguém pronto para acreditar em civilizações ocultas. E, de certa forma, ambas as ideias causam o mesmo arrepio. Você ouve também sobre lendas criadas entre os próprios pesquisadores. Alguns chamam o lago de olho fechado do continente, como se fosse uma pupila coberta de gelo, vigiando silenciosamente quem ousa se aproximar. À noite, nos alojamentos, há quem diga que sonhou estar dentro dele, flutuando em águas sem fim, cercado por silhuetas que se movem devagar demais para serem peixes. Curiosidades estranhas se acumulam. Uma delas fala sobre variações magnéticas registradas sobre a área, como se algo metálico ou energético estivesse escondido sob o lago. Outra aponta que, em certas noites, instrumentos captam vibrações vindas de baixo, semelhantes a pulsos regulares. Parecem batidas, como se o lago tivesse seu próprio ritmo, um compasso que ninguém entende. Você fecha os olhos e se transporta para aquele espaço escuro. O silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo som da água se movimentando levemente. E nesse imaginário, você quase consegue enxergar olhos refletindo luz invisível, pares imóveis que observam em segredo. A sensação é desconfortável, como quando alguém o encara em um quarto escuro
sem que você saiba exatamente de onde vem o olhar. E há um detalhe que não sai da mente. Em um dos primeiros relatos de perfuração, a broca simplesmente parou. Não por falha mecânica, mas como se tivesse encontrado resistência inesperada. Dias depois, o equipamento voltou a funcionar, mas o material coletado não correspondia às expectativas. Parte dele foi lacrada e enviado para fora do continente sem explicações. A cada fragmento de história, o lago cresce em sua imaginação. Não como um simples corpo d'água, mas como um cofre. Algo guardado não por acaso, mas porque o mundo talvez ainda não esteja preparado para encarar o que existe ali. E enquanto você reflete sobre isso, o vento sopra novamente lá fora. É quase um lembrete. Certos portais não se abrem sem consequências. Você segue adiante, carregando a imagem do lago oculto, mas agora algo diferente se insinua. Ruídos que não pertencem ao vento, sinais, sons vindos do nada, captados por antenas que giram em meio à neve, por receptores escondidos nas bases, por rádios que às vezes estalam sem motivo. Imagine o cenário, uma noite silenciosa, o céu tingido por auroras dançantes, e de repente um bip metálico corta a frequência. Não é um satélite conhecido. Não é o eco de nenhuma estação próxima. É um pulso isolado, repetido em intervalos irregulares, como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando chamar a atenção. Pesquisadores registraram transmissões assim. Algumas soam como batimentos, outras lembram vozes distorcidas pelo vento. A explicação oficial sempre fala de interferências atmosféricas ou reflexos do magnetismo terrestre. Mas você percebe a estranheza. Por que tantas gravações acabam arquivadas sem chegar ao público? Por que, quando alguém insiste em estudar os padrões, de repente a investigação é interrompida? Em uma noite de insônia, você imagina estar sentado diante de um rádio antigo, daqueles que emitem um brilho âmbar suave. O chiado domina, até que entre as ondas surge algo parecido com uma sílaba. Não é inglês, nem russo, nem nenhum idioma reconhecível. É como uma vibração que parece formar palavras que a mente quase entende, mas não consegue traduzir. Um detalhe curioso acompanha essas histórias. Os sinais tendem a surgir em datas específicas, principalmente durante tempestades solares. É como se houvesse uma conexão entre o caos do espaço e a voz escondida sob o gelo. Um pesquisador certa vez comparou a regularidade dos sons a um coração, não humano, não animal, mas algo que pulsa com a própria frequência do planeta. Você sorri por dentro com certa ironia. Se fosse em qualquer outro lugar, talvez esses sinais fossem atribuídos a rádios piratas, a falhas comuns de comunicação. Mas aqui, no vazio absoluto da Antártida, cada eco parece ganhar peso de revelação. Afinal, quem teria interesse em se comunicar no ponto mais desolado do planeta? Há ainda relatos de eco subterrâneo, equipamentos sísmicos, projetados para captar tremores de terra, detectaram vibrações que não se encaixam em nenhum padrão conhecido. Sons que sobem pelas camadas de gelo como se viessem de uma fonte artificial. Alguns cientistas descrevem essas leituras como batidas regulares vindas de profundidades incompreensíveis. Outros preferem não comentar. E o mais desconfortável, às vezes, os sinais desaparecem tão subitamente quanto surgiram, deixando uma sensação de vazio, como se alguém tivesse desligado um transmissor após perceber que estava sendo ouvido. Você pensa em como seria estar em campo, em plena escuridão, com apenas um rádio portátil. O chiado preenche o silêncio até que uma sequência de estalos surge. O coração dispara. Você olha em volta, mas tudo o que encontra é o branco infinito. A mente, porém, insiste. Não está só. Um episódio marcante circula como lenda entre os técnicos. Dizem que, em certa madrugada, uma estação recebeu uma mensagem completa. Vários minutos de sons contínuos, organizados em frequências matemáticas,
como se fossem códigos. O arquivo, entretanto, sumiu no dia seguinte. Restou apenas o relato dos que estavam de plantão. Oficialmente, nada aconteceu. O vento volta a soprar forte lá fora, e nesse instante você percebe como tudo se mistura. O ruído natural da terra, os sinais inexplicáveis, a própria respiração dentro das bases. Como separar o que é real do que é apenas reflexo? Talvez seja essa a essência do mistério. Não trazer respostas, mas perguntas que ecoam, sempre retornando, como ondas que batem no gelo e voltam modificadas. Você continua avançando pela narrativa gelada, e agora o continente começa a revelar algo mais inquietante que sinais de rádio ou lagos escondidos: ruínas. Estruturas que não deveriam existir ali, soterradas sob quilômetros de gelo, como se o tempo tivesse decidido apagar uma história inteira. Pesquisadores, exploradores e até imagens de satélite já sugeriram formas geométricas enterradas. Linhas retas, ângulos perfeitos, sombras que lembram colunas ou portais. A natureza raramente constrói com tamanha precisão. É como se a Antártida escondesse monumentos de uma civilização perdida anterior a qualquer registro humano conhecido. Você imagina a cena: máquinas escavando o gelo, revelando blocos que parecem esculpidos. Cientistas observam, mas nem todos concordam com a explicação oficial. Alguns dizem ser apenas formações rochosas. Outros, em conversas sussurradas, arriscam teorias sobre culturas que antecederam o homem moderno. Um detalhe curioso surge. Antigas lendas falam de um continente perdido chamado Hiperbórea, um reino no extremo sul, habitado por seres de conhecimento avançado. Muitos acreditaram ser mito, mas há quem olhe para essas supostas ruínas e se pergunte se a mitologia não nasceu de memórias muito antigas. Você quase consegue visualizar colunas emergindo do gelo, como costelas de um gigante sepultado. A imaginação dá voltas. Templos enterrados, corredores subterrâneos, câmaras que guardam símbolos esquecidos. Não é difícil pensar que o próprio gelo possa ter se tornado um guardião, preservando tudo em estado de suspensão. E há relatos estranhos, expedições que retornam sem fotos, sem registros, apenas com relatórios genéricos. É como se, ao encontrar algo fora do comum, a primeira reação fosse apagar a descoberta. Essa ausência alimenta ainda mais os mistérios. Afinal, o que é mais perturbador? Encontrar provas ou perceber que alguém está escondendo-as? Você lembra que até mesmo satélites registraram imagens de estruturas piramidais na Antártida? As notícias circularam rapidamente, mas foram desacreditadas com a mesma velocidade. Oficialmente, seriam apenas montanhas incomuns. Mas você sabe, montanhas raramente têm 4 lados tão simétricos. Uma ironia surge em sua mente. Enquanto muitos sonham em encontrar pirâmides no Egito ou templos no México, talvez a maior arqueologia do planeta esteja congelada, inacessível a todos. E, em vez de turistas tirando fotos, apenas o vento frio passa entre os blocos invisíveis. As ruínas também alimentam teorias sobre migrações antigas. Alguns sugerem que povos de outros continentes teriam chegado até aqui em eras remotas, quando a Antártida ainda era verde. Talvez tenham deixado símbolos, monumentos, marcas. E quando o gelo caiu sobre eles, as histórias viraram lenda. No entanto, há algo mais desconfortável. Relatos de equipes que ouviram sons metálicos durante escavações, como se algo sólido, não natural, estivesse lá embaixo. Marteladas que ecoam em vazio, como se atingissem câmaras ocas. Esses sons nunca são oficialmente comentados, mas os que estiveram presentes contam em voz baixa, nos corredores iluminados por lâmpadas fracas. Você se pergunta, se um dia o gelo realmente recuar, o que será revelado? Restos de uma cultura perdida? Provas de que a humanidade não é a primeira civilização a caminhar sobre a Terra?
Ou algo ainda mais estranho, algo que não se encaixa em nenhuma cronologia conhecida? O vento sopra novamente, e você imagina o continente como um museu fechado a 7 chaves. Um museu que guarda não apenas pedras e colunas, mas talvez segredos capazes de redefinir tudo o que sabemos. E é justamente esse silêncio, a ausência de respostas oficiais, a pressa em descartar as evidências, que transforma o gelo em um espelho desconfortável. Ele não mostra só a brancura infinita, mas reflete nossa própria vontade de acreditar ou de negar aquilo que ainda não entendemos. Você continua a jornada, ciente de que cada camada de gelo talvez seja também uma camada de história, e que, em algum lugar ali embaixo, talvez um templo adormecido ainda aguarde o momento certo para despertar. Você segue, e agora o céu se fecha. O branco absoluto da Antártida se transforma em um véu de sombras agitadas. As tempestades chegam sem aviso, levantando redemoinhos de neve que cegam até os instrumentos mais precisos. O vento sopra em rajadas que parecem carregar vozes. É apenas o ar encontrando obstáculos? Ou será que há algo escondido na frequência da ventania? Imagine-se preso dentro de uma barraca durante uma nevasca. O tecido vibra, estala, e você começa a jurar que ouve palavras no ritmo da tormenta. Sons que se repetem, como se alguém estivesse tentando formar frases. No início, soa como coincidência. Depois, como insistência. Você tenta afastar a ideia, mas o cérebro humano adora padrões. E quanto mais se resiste, mais os sussurros parecem ganhar sentido. Pesquisadores descrevem essa sensação. Alguns dizem que o vento fala nomes. Outros juram ter ouvido risadas distorcidas. Há até quem confesse, em relatos não oficiais, que as tempestades parecem responder aos próprios pensamentos, repetindo frases que só existiam em suas mentes. Um detalhe curioso sempre acompanha essas histórias. Os sons mais estranhos surgem quando a nevasca atinge um silêncio abrupto. É paradoxal. No meio do caos, de repente há uma pausa, um espaço em que a ventania parece segurar o fôlego. É nesse instante que muitos dizem ouvir uma voz clara, nítida, como se estivesse logo atrás da orelha. Você reflete. Pode ser apenas o cérebro em estado de exaustão, misturando alucinações sonoras à realidade. Mas, ao mesmo tempo, há algo desconfortável em pensar que centenas de pessoas, em diferentes décadas, tenham descrito sensações tão semelhantes. A ironia não passa despercebida. Enquanto cidades modernas são sufocadas por buzinas e notificações digitais, na Antártida, basta o vento para criar a ilusão de um diálogo. Ou talvez não seja ilusão. Existem registros curiosos de tempestades que duraram semanas inteiras, obrigando equipes inteiras a permanecerem isoladas. Quando o céu finalmente se abriu, os relatos foram perturbadores. Membros da expedição afirmavam ter tido o mesmo sonho, no qual caminhavam por um corredor de gelo interminável, guiados por uma voz feminina que repetia frases incompletas. Além disso, instrumentos de gravação já captaram sons durante essas tempestades. Arquivos de áudio circulam em círculos restritos, cheios de chiados e estalos, mas com trechos em que se ouve algo parecido com sílabas. É apenas interferência atmosférica, dizem os relatórios. Mas você já aprendeu. Na Antártida, toda explicação apressada soa como um convite para desconfiar, e há quem vá mais longe. Teorias sugerem que o vento pode agir como um transmissor natural, carregando não apenas ecos da atmosfera, mas sinais vindos de baixo do gelo, como se o continente fosse uma imensa caixa de ressonância. Isso explicaria por que certas vozes parecem brotar não do céu, mas do chão. Você se imagina em campo, atravessando uma nevasca. A neve bate contra os óculos, a respiração congela, e ainda assim você distingue uma frase. 2 palavras. Elas se repetem cada vez mais nítidas. Você olha em volta. Não há ninguém. Apenas o branco absoluto. E no fundo,
a sensação inescapável de que algo o está chamando. Alguns dizem que, nessas horas, a melhor reação é continuar andando, fingir que não ouviu nada. Outros param, escutam e às vezes juram receber instruções que os levam a lugares improváveis, fendas escondidas, montes de gelo com formas anômalas, até áreas onde bússolas deixam de funcionar. Você respira fundo e percebe. As tempestades na Antártida não são apenas fenômenos climáticos. São como mensagens cifradas, enviadas em uma língua que não compreendemos. E enquanto a neve cai em espirais infinitas, a pergunta retorna: será que o continente apenas sopra ventos? Ou será que ele fala? Você deixa as vozes do vento para trás, mas leva consigo a estranha sensação de que o continente tenta se comunicar. Então, de repente, outro enigma se apresenta: um mapa. Não um qualquer, mas um documento antigo, feito séculos antes da invenção dos satélites, que parece saber mais do que deveria. O mapa de Piri Reis. Ele foi desenhado em 1513 por um almirante otomano, um cartógrafo detalhista que reuniu fontes diversas, relatos de marinheiros, fragmentos de documentos, mapas mais antigos que o próprio tempo. O que intriga é o detalhe. Em um de seus trechos, aparece uma porção de terra no extremo sul que lembra muito a Antártida. E não qualquer Antártida, mas uma versão livre de gelo, com linhas costeiras delineadas como se alguém tivesse visto o continente em épocas remotas. Você pensa, como seria possível? Os primeiros registros oficiais da região surgiram séculos depois. Para complicar ainda mais, estudos modernos sugerem que as áreas desenhadas no mapa coincidem com costas que hoje estão soterradas sob quilômetros de gelo. É como se alguém tivesse cartografado um mundo que não existe mais, uma Antártida viva, coberta de florestas e rios. Imagine-se com esse mapa nas mãos, as linhas traçadas em pergaminho amarelado, os símbolos exóticos, as anotações em turco antigo. Um objeto frágil que, no entanto, carrega um peso colossal. A possibilidade de que marinheiros antigos tenham visto algo que a história moderna insiste em negar. Um detalhe curioso: o próprio Piri Reis escreveu que parte de suas fontes vinha de mapas de Alexandre, o Grande, e até de mapas de tempos muito antigos. Isso sugere que havia uma cadeia de conhecimento sendo transmitida, talvez desde civilizações esquecidas. A ironia aqui é inevitável. Quanto mais a ciência avança, mais nos deparamos com a impressão de que já sabíamos coisas que supostamente não deveríamos saber. Você se pergunta se esse mapa não é apenas um erro de interpretação, fruto de sobreposições e enganos de cartógrafos antigos. Mas, ao mesmo tempo, algo incomoda. As coincidências são muitas. Os traços coincidem com áreas que nem mesmo o homem moderno conheceu até o século XX. Coincidências podem acontecer, claro, mas coincidências persistentes costumam deixar rastros de verdade. E há histórias mais ousadas. Alguns acreditam que navegadores de uma civilização avançada, anterior à nossa, teriam registrado o continente em sua forma original. Outros sugerem que a Antártida já foi habitada e que o mapa é apenas a sombra de memórias antigas. Você imagina o desconforto dos historiadores ao lidar com esse documento. Afinal, admitir que ele mostra o impossível seria abrir espaço para perguntas sem resposta. É mais fácil classificá-lo como curiosidade cartográfica. E, no entanto, lá está ele, guardado em bibliotecas, lembrando a todos que o passado ainda guarda lacunas. Enquanto reflete, você se vê caminhando mentalmente sobre aquela Antártida sem gelo. Florestas densas, animais exóticos, talvez humanos primitivos construindo abrigos. O sol brilha em um continente verde, tão diferente da planície branca que conhecemos. É quase poético imaginar que, sob o gelo de hoje, ainda repousam os restos dessa paisagem esquecida. Um frio atravessa sua espinha. Se um mapa antigo foi capaz de registrar o que não deveríamos saber,
Quantos outros documentos, espalhados pelo mundo, ainda estão escondidos em cofres ou bibliotecas secretas? E mais perturbador ainda, será que alguns já foram silenciados para que não questionássemos demais? O vento volta a bater, como se lembrasse que a Antártida não é apenas território físico, mas também território da memória. E você percebe que, em cada traço do mapa, existe mais do que linhas. Existe um convite para olhar o mundo como ele foi antes que o gelo apagasse sua história. Você se aproxima agora de algo ainda mais inquietante, uma fenda que parece desafiar os limites da geologia. Uma abertura no gelo que não deveria estar ali. Um corte profundo que mergulha direto na escuridão, como se o continente tivesse sido partido por dentro. Alguns a chamam de a Garganta Infinita. Outros preferem não dar nome, como se nomear fosse despertar aquilo que repousa no abismo. Imagina-se parado à beira dessa fenda. O vento sopra de dentro dela, mas é diferente do frio cortante da superfície. É um ar mais pesado, carregado de umidade, como se viesse de uma caverna subterrânea. Ao inclinar-se para olhar, você não enxerga o fundo, apenas camadas e mais camadas de gelo, quebradas por sombras que não refletem a luz. Exploradores relatam que sensores enviados até lá perderam o sinal em profundidades inesperadas. Cabos se partem, baterias drenam como se fossem sugadas, e as câmeras, quando retornam, trazem imagens distorcidas, flashes de paredes cobertas por formas estranhas, que lembram marcas de erosão, mas com padrões quase geométricos. Um detalhe curioso é que pássaros migratórios em rotas impossíveis às vezes sobrevoam a região da fenda, como se algo lá embaixo emitisse um chamado invisível. É intrigante imaginar aves, criaturas que dependem de instintos primordiais, mudando de caminho apenas para pairar sobre um corte no gelo. Você respira fundo e pensa, talvez seja apenas uma ilusão geológica, um resultado da pressão das placas, da movimentação milenar do continente. Mas, ao mesmo tempo, há teorias que sussurram algo maior, que essas fendas não são rachaduras, mas entradas. Portais para sistemas subterrâneos ainda não explorados, talvez até para cavernas imensas onde a vida resiste em segredo. A ironia aqui é inevitável. Em um planeta que já cartografamos de ponta a ponta, que parece caber inteiro na palma da mão via satélites, ainda existem lugares onde a escuridão se recusa a ceder, como se o mundo guardasse cantos reservados apenas para quem ousa atravessar o medo. Alguns geólogos defendem que tais abismos são tão profundos que alcançam zonas abaixo do nível do mar, conectando-se a túneis onde correntes de água morna circulam. Isso explicaria por que sensores detectaram variações térmicas anômalas, pequenas bolsas de calor onde não deveria haver nada além de gelo sólido. Você se imagina descendo por um desses poços, com cordas e lanternas que iluminam apenas alguns metros à frente. O som da sua própria respiração ecoa, multiplicado, como se o espaço fosse maior do que parece. E a cada passo, uma sensação incômoda cresce, a de não estar sozinho. Não por presenças humanas, mas por algo mais antigo, algo que pertence àquelas profundezas. Há quem relate que, nas proximidades dessas fendas, os sonhos se intensificam. Membros de expedições acordam suados, descrevendo visões de cidades submersas sob gelo translúcido, de colunas esculpidas em pedra negra, de figuras que caminham em silêncio sob cúpulas de cristal. Sonhos tão vívidos que alguns se recusam a retornar, convencidos de que o abismo os chamou pelo nome. Um registro curioso menciona um fenômeno acústico. Gritos, assobios ou até cânticos parecem emergir da fenda durante a madrugada. Gravadores captaram sons semelhantes a corais distantes, mas nenhuma explicação satisfatória foi encontrada. Seriam apenas vibrações do gelo se movimentando? Ou seria o continente emitindo sua própria canção, uma música subterrânea que insiste em ser ouvida? Você percebe que há algo de hipnótico em olhar para baixo,
como se o vazio fosse, paradoxalmente, cheio de promessas. E talvez seja por isso que exploradores voltam sempre a essas regiões, mesmo diante do risco. Porque, no fundo, todo abismo carrega uma pergunta que nunca conseguimos responder: o que realmente existe quando a luz não alcança? Você segue pela vastidão branca até avistar algo que destoa de tudo ao redor. Uma montanha. Mas não uma montanha comum. Não uma elevação moldada pacientemente por milhões de anos de ventos e gelo. Essa parece deslocada. Seus ângulos não se curvam suavemente como as demais cordilheiras do continente. Pelo contrário, há arestas marcantes, quase retas demais, como se alguém tivesse esculpido parte dela. É conhecida como a Pirâmide da Antártida. Satélites a captaram, exploradores a registraram, e a cada imagem surgem debates acalorados. Seria apenas uma coincidência geológica, uma montanha piramidal que o acaso talhou de forma perfeita? Ou seria um vestígio de uma civilização antiga, esquecida sob o gelo? Você imagina a cena, coberta por neve cintilante, a estrutura se ergue contra o céu cinzento, tão simétrica que chega a incomodar. Se fosse encontrada no Egito, ninguém hesitaria em chamá-la de pirâmide. Mas por estar no coração de um deserto de gelo, a explicação se dilui entre teorias oficiais e especulações ousadas. Um detalhe curioso: em regiões montanhosas, formações piramidais até existem, resultado da erosão e do vento. Mas na Antártida, o gelo esconde e desgasta de maneira diferente. A probabilidade de uma formação tão precisa surgir ali é pequena demais para passar despercebida. É como encontrar uma peça de xadrez em uma praia deserta. Pode até ser obra do acaso, mas a sensação é de que alguém a deixou ali. Pesquisadores mais conservadores dizem que é apenas um nunatak, o topo de uma montanha exposta que resistiu à pressão do gelo, mas mesmo assim a forma permanece desconcertante. É como se o continente estivesse testando sua percepção, convidando você a duvidar daquilo que os olhos veem. Enquanto observa mentalmente essa estrutura, uma ironia surge. A humanidade passa séculos construindo pirâmides e monumentos para desafiar o tempo. E, de repente, o próprio planeta ergue algo tão semelhante em um lugar onde ninguém deveria estar para contemplar. É quase como se a natureza tivesse um senso de humor secreto, brincando com nossa tendência de ver significados onde talvez não existam. Mas a hipótese de que ali repousa algo feito por mãos antigas não desaparece. Alguns acreditam que a Antártida já foi o lar de uma civilização avançada, talvez em eras em que o continente estava livre de gelo. Esses teóricos falam de corredores subterrâneos, de templos soterrados, de inscrições que aguardam para serem descobertas. Você se imagina explorando essa montanha. A neve range sob suas botas, o vento corta sua pele e, ao aproximar-se da base, percebe algo estranho. Fendas que não parecem naturais, linhas retas demais, entradas que poderiam ser confundidas com passagens. O gelo encobre quase tudo, mas há um magnetismo em permanecer ali, como se a própria montanha tivesse consciência de estar sendo observada. Relatos ainda mais excêntricos falam de sensores que enlouquecem na região. Companhias magnéticas disparam para direções aleatórias, bússolas giram sem parar e aparelhos digitais simplesmente desligam, como se a montanha não apenas fosse uma formação incomum, mas também emitisse algo invisível, perturbando tudo ao seu redor. Você respira fundo e pensa. Mesmo que seja apenas uma coincidência geológica, o que ela desperta é inegável. A mente humana não resiste a padrões, e diante de uma estrutura que imita uma pirâmide, inevitavelmente buscamos narrativas ocultas. E talvez seja exatamente isso o que a Antártida faz o tempo todo. Oferece sinais ambíguos, suficientes para provocar dúvida, mas nunca claros o bastante para trazer certezas. É como se o continente fosse um espelho da nossa própria curiosidade. Quanto mais olhamos, mais inventamos histórias.
E quanto mais inventamos, mais acreditamos que algo realmente está escondido lá. De qualquer forma, a pirâmide permanece ali, imóvel, cercada de silêncio, guardando seus segredos sob toneladas de gelo. E você, parado diante dela em pensamento, percebe que não importa se é natural ou construída. O que importa é que ela existe, e sua simples presença já é suficiente para nos lembrar de que a Antártida não é apenas um lugar físico, mas também um palco onde a imaginação e o mistério se encontram. Você continua sua jornada e dessa vez o silêncio gelado da Antártida começa a se misturar com rumores vindos de décadas passadas. Há histórias que não aparecem em livros escolares, mas circulam em sussurros. Lendas de operações militares, de confrontos que nunca foram oficialmente registrados, de bases escondidas sob quilômetros de gelo. Essas histórias têm um nome recorrente: Operação High Jump. Oficialmente, foi uma missão norte-americana de 1946, um enorme exercício naval com dezenas de navios, milhares de homens e aeronaves. O objetivo declarado era treinar em condições extremas e testar equipamentos em regiões polares. Mas para muitos, esse é apenas o enredo da superfície. Você fecha os olhos e imagina. Dezenas de embarcações cruzando mares revoltos, aviões cortando o céu cinzento e homens em uniformes tentando decifrar um continente que parecia engolir tudo em silêncio. A versão extraoficial diz que não era apenas um treinamento. A frota teria ido em busca de algo, ou contra algo. As teorias se dividem. Alguns falam em confrontos com forças ocultas que, supostamente, teriam construído bases subterrâneas na Antártida durante a Segunda Guerra. Outros juram que os militares encontraram fenômenos inexplicáveis, algo que os obrigou a encerrar a operação de forma apressada. O certo é que, em menos de um ano, a frota voltou com perdas, acidentes e histórias truncadas. Você respira fundo, imaginando como seria estar entre aqueles marinheiros, o frio cortando cada fibra do corpo, as bússolas enlouquecendo, o rádio transmitindo ruídos sem sentido. E, de repente, o céu iluminado por algo que não se parecia com aviões convencionais. Relatos falam de objetos voando em velocidades impossíveis, luzes que mergulhavam no gelo sem deixar rastros. É curioso como a Antártida sempre esteve ligada ao imaginário de guerras invisíveis. Lugares tão inacessíveis se tornam ideais para esconder segredos. Afinal, se algo não deve ser visto, nada melhor do que soterrá-lo sob quilômetros de neve. Um detalhe curioso: documentos militares liberados décadas depois confirmam que a operação teve baixas estranhas, inclusive acidentes aéreos que nunca foram plenamente explicados. Claro, a explicação oficial aponta para falhas humanas e condições climáticas severas. Mas diante de tantos pontos obscuros, a imaginação se expande. Você sorri ironicamente ao pensar como a humanidade tem o hábito de chamar de treinamento tudo aquilo que prefere não explicar. É como se a palavra fosse uma cortina de gelo. Está lá, visível, mas basta arranhá-la para revelar que pode haver algo mais escondido atrás. Alguns exploradores modernos juram que ruínas metálicas se escondem sob o continente, estruturas que lembrariam hangares ou corredores gigantescos. Imagens de satélite captam sombras estranhas, linhas geométricas que aparecem e desaparecem, como se fossem deliberadamente apagadas das versões oficiais. Ao imaginar essas passagens secretas, você quase sente o eco dos passos de soldados atravessando túneis congelados, carregando equipamentos e segredos. O ar rarefeito ecoaria seus movimentos e cada batida de bota no chão ressoaria como um lembrete de que estavam em território proibido. E, no entanto, o mais intrigante é que esses ecos de guerra permanecem vivos até hoje. Relatos de aviadores que evitam certas áreas, pesquisadores que recebem instruções de não ultrapassar determinados limites, mapas com zonas em branco,
como se ainda existissem fronteiras invisíveis no lugar mais isolado da Terra. Você pensa, se uma guerra secreta realmente aconteceu ali, não foi travada por território, nem por petróleo, nem por qualquer recurso convencional. Foi algo mais sutil, talvez pelo controle de um conhecimento que nunca chegou ao público. E talvez seja essa a parte mais inquietante. A ideia de que a Antártida não é apenas um território inexplorado, mas um cofre. E o que está guardado dentro dele pode ser tão poderoso que justificaria o envio de frotas inteiras apenas para impedir que caísse em mãos erradas. O vento sopra forte em sua imaginação. Você fecha o casaco, olha para o horizonte branco e percebe que, mesmo após décadas, a Antártida continua carregando o peso desses segredos. Como um veterano silencioso de uma guerra que oficialmente nunca aconteceu. E no fundo, você sabe, segredos assim não desaparecem. Eles apenas congelam, esperando o momento certo para emergirem novamente. Você segue em frente, deixando para trás os ecos de guerras secretas que nunca ganharam manchetes, e logo uma nova inquietação se forma em sua mente: as montanhas. Mais especificamente, a montanha que não existe. A Antártida, com seus relevos escondidos sob quilômetros de gelo, sempre foi um quebra-cabeça para os geógrafos. Satélites mapeiam cada curva, cada dobra. Mas de tempos em tempos, surge um detalhe intrigante. Uma formação montanhosa registrada em imagens aéreas simplesmente some em versões posteriores. Você observa como se fosse uma cena de um filme mal editado. Numa foto de satélite, um maciço triangular aparece com contornos bem definidos, projetando sombra no gelo. Dias depois, na atualização seguinte, a mancha desaparece. Nem sombra, nem relevo. Apenas uma lisura branca, como se o gelo tivesse apagado uma lembrança incômoda. E a ironia salta. Gelo não cobre montanhas assim, da noite para o dia. É como se alguém tivesse passado uma borracha digital. A imaginação se alimenta dessas lacunas. Muitos especulam que tais montanhas fantasma sejam entradas para estruturas subterrâneas, bases escavadas há séculos ou até formações artificiais deixadas por uma civilização perdida. Outros acreditam em fenômenos ópticos, miragens congeladas que enganam os sensores, mas nada muda o desconforto. Por que sumir com elas dos mapas? Você se aproxima de uma dessas histórias mais célebres, uma estranha formação próxima às montanhas Ellsworth. Exploradores afirmam ter visto picos triangulares com ângulos tão perfeitos que lembravam pirâmides. Imensas pirâmides, algumas 2 vezes maiores que as do Egito, erguidas em meio ao gelo. Fotografias circulam, algumas borradas, outras nítidas demais para parecer coincidência. E diante dessas imagens, você se pergunta, seria apenas um jogo de luz e sombra? Ou estamos diante de lembranças fossilizadas de um passado que nunca chegou até nós? O vento frio parece rir junto de você como se dissesse, claro, pirâmides no gelo, por que não? A ironia é inevitável, porque o cérebro humano adora reconhecer formas familiares e poucas são tão magnéticas quanto a geometria de uma pirâmide. Mas, ao mesmo tempo, há algo que insiste em ficar: a perfeição dos ângulos, a constância das linhas. E se forem realmente estruturas construídas? Quem então as ergueu em um lugar que deveria estar intocado? Um detalhe curioso entra em cena. Alguns geólogos lembram que a Antártida já foi verde, coberta por florestas tropicais, repleta de rios e vida exuberante. Se uma civilização tivesse surgido aqui, teria desaparecido junto com as mudanças climáticas extremas que transformaram a região em um deserto congelado. Essa lembrança dá um certo frio no estômago, não apenas pelo vento, mas pela possibilidade de que o continente guarde ruínas de mundos anteriores ao nosso. Você visualiza a cena: exploradores entrando em cavernas que se abrem sob um desses picos apagados, tochas tremulando, o ar rarefeito congelando a respiração. Cada passo ecoa como se o gelo estivesse vivo, e nas paredes,
formas que não parecem naturais. Linhas, símbolos, marcas que sugerem um propósito. De repente, a noção de que uma montanha não existe deixa de ser um detalhe cartográfico e se transforma em um convite para o desconhecido. Ainda mais inquietante é pensar no silêncio das agências oficiais. Enquanto turistas e aventureiros amadores compartilham imagens de supostas pirâmides e picos omitidos, mapas oficiais continuam lisos, limpos, sem marcas. Como se o continente fosse um quadro branco onde nada de diferente deve aparecer. Você fecha os olhos por um momento e percebe como tudo isso dialoga com a ideia de controle. O mundo inteiro acessa imagens de satélite, mas quem decide o que realmente é mostrado? Talvez a Antártida seja o maior teste daquilo que nunca chega ao olhar comum. E então surge uma ironia fina. Chamamos de mapa mundi, algo que deixa justamente o mundo oculto de fora. Enquanto o vento continua a bater no casaco, você percebe que essa montanha invisível não é apenas um pedaço de gelo. Ela é um símbolo de todas as perguntas que foram apagadas antes mesmo de serem feitas. E esse vazio é tão intrigante quanto qualquer resposta. Você segue em frente, sentindo que o continente guarda não apenas gelo e silêncio, mas também buracos cuidadosamente esculpidos. Não pelo vento, mas pelo esquecimento forçado. E no fundo você se dá conta. Talvez a montanha que não existe seja mais real do que qualquer outra, pois, ao desaparecer dos mapas, ela se torna imortal na imaginação de todos que ousam procurá-la. Você continua a jornada, e o vento agora parece mais compassado, como se respirasse junto a você. É nesse ritmo que surge o próximo enigma, o gelo que respira. À primeira vista, o conceito soa quase infantil, como se fosse uma metáfora inventada para livros de fantasia. Mas, enquanto você caminha sobre o solo congelado, algo parece pulsar sob seus pés. Um som grave, lento, que lembra o inspirar e o expirar de um ser colossal. Alguns exploradores descrevem experiências semelhantes. No silêncio profundo da Antártida, quando o vento se acalma e não há motores por perto, eles juram ouvir vibrações rítmicas vindas das profundezas. Sons que não se encaixam em explicações simples, como estalos do gelo ou pequenos tremores. São longos, regulares, quase biológicos. Você se abaixa e toca a superfície gelada. É fria, rígida, mas por um instante você sente como se houvesse um movimento sutil, uma pressão que se ajusta, um fôlego que não pertence a você. A sensação é estranhamente íntima, como se o continente inteiro tivesse vida própria. Curiosamente, cientistas já registraram sons misteriosos no gelo antártico. Microfones enterrados a grandes profundidades captaram frequências graves, constantes, que ecoavam como cantos vindos das entranhas da Terra. Alguns chamaram de a música do gelo, outros preferem descrevê-los como suspiros tectônicos. Mas há quem, com um leve sorriso irônico, diga que é apenas o planeta resmungando por estar tão gelado. Você sorri com essa ideia. O mundo, rabugento, bufando como um velho mal-humorado enrolado em cobertores. Uma imagem curiosa, mas que não dissolve o arrepio na nuca. Porque há também os relatos mais estranhos, vibrações acompanhadas de luzes difusas que emergem sob a neve. Clarões suaves, como auroras enterradas. Um explorador descreveu ter visto o chão iluminar-se brevemente, como se algo respirasse embaixo e exalasse não ar, mas energia. A ironia retorna. Claro, agora o chão também tem pulmões de luz. O que vem depois? Gelo com palpitações. Mas, quanto mais você pensa, mais percebe que esse absurdo não soa tão absurdo na Antártida, um lugar onde tudo já desafia o esperado. E então a mente se volta a lembranças geológicas. O continente guarda vulcões adormecidos, calor geotérmico, lagos ocultos a milhares de metros. Talvez os sons e vibrações sejam apenas manifestações naturais, explicáveis,
previsíveis. Mas o ritmo é o que intriga. Porque a natureza raramente imita tão bem os intervalos de um pulmão. Inspira, expira, silêncio. Você fecha os olhos e, por um momento, respira no mesmo compasso do gelo. A sensação é estranhamente relaxante, como se você estivesse conectado a algo maior. Um organismo de dimensão continental, onde cada cristal de neve seria uma célula. Um detalhe curioso surge em sua memória. Em algumas culturas antigas, a Terra era descrita como um ser vivo, com carne, ossos e respiração. Havia mitos em que montanhas eram costelas e rios, veias. Ao ouvir o gelo pulsando sob seus pés, você se pergunta se talvez esses mitos não fossem apenas metáforas poéticas, mas fragmentos de experiências antigas com fenômenos que também nunca entendemos. A ideia se mistura com a ciência moderna. Já se sabe que o gelo realmente se move, deslizando lentamente sobre a rocha, respirando em escalas de tempo que desafiam a percepção humana. Para nós parece estático, mas para o planeta ele está vivo, sempre em movimento. Talvez seja isso que os microfones captam, traduzindo em segundos um processo que, em realidade, leva séculos. Mesmo assim, quando a noite cai e o vento se aquieta, você não pensa em placas tectônicas ou ciclos glaciais. O que você sente é uma presença. Um continente que respira, como se guardasse não apenas gelo, mas consciência. E então vem a pergunta que talvez você preferisse não ter feito. Se a Antártida respira, o que acontece quando ela finalmente acordar? A dúvida ecoa como um sopro gélido na mente. Você continua caminhando, com a estranha impressão de que, a cada passo, está andando sobre o peito de um gigante adormecido. Você avança na escuridão e a paisagem começa a se transformar em algo ainda mais inquietante. Agora, diante de você, está a ideia de um portal branco. Não é metáfora. Pilotos que sobrevoaram regiões remotas da Antártida juram ter visto aberturas súbitas em meio às tempestades. Um clarão ovalado, quase perfeito, que aparecia no branco absoluto do céu e depois desaparecia como se nunca tivesse existido. Você imagina a cena. Voando sobre a imensidão de gelo, o painel apitando em alerta por causa da turbulência, e, de repente, no meio da neblina densa, um círculo de luz branca se abre, não brilhante, mas sereno, como se convidasse silenciosamente a atravessá-lo. Alguns relatos descrevem essas aberturas como se fossem janelas na tempestade, onde se via outro céu, às vezes até outra paisagem. A ironia escapa como um pensamento leve. É claro, nada mais normal do que um buraco aleatório para outro mundo em plena Antártida. Próxima parada, portais com Wi-Fi incluso. Mas ainda que soe absurdo, os relatos se repetem com detalhes semelhantes. Um explorador mais ousado teria tentado se aproximar, mas a maioria fala de uma força estranha. Motores falhando, bússolas girando, sensores ficando cegos. Como se o próprio espaço em volta da abertura repelisse qualquer aproximação. Enquanto você caminha, o vento começa a erguer-se novamente e a neve rodopia como véus. É fácil imaginar que, em meio àquele torvelinho, poderia surgir uma dessas aberturas. Uma forma branca dentro do branco, difícil de distinguir até que fosse tarde demais. Algumas teorias sussurram que esses portais seriam fenômenos atmosféricos raros, talvez reflexos de luz ou descargas elétricas, mas outros preferem associá-los a hipóteses ainda mais ousadas, passagens interdimensionais, atalhos para lugares fora da percepção humana. Você lembra de lendas antigas que falavam de portais entre mundos, sempre escondidos em locais de difícil acesso, montanhas inalcançáveis, cavernas no deserto, florestas densas. A Antártida parece encaixar-se nesse padrão, com sua inacessibilidade natural. Se um portal existe em algum lugar do planeta, por que não aqui, no fim do mundo? E há outro detalhe curioso.
Registros de satélites já captaram anomalias sobre o gelo, pontos brancos mais brilhantes do que o próprio gelo, o que já é estranho, considerando que a superfície já reflete quase toda a luz solar. Algumas dessas manchas surgem e desaparecem, sem padrão fixo. Explicações oficiais falam em falhas de leitura, mas as coincidências com relatos de pilotos fazem você levantar as sobrancelhas. Você se imagina diante de um portal desses. A primeira sensação não é medo, mas curiosidade. Um convite quase silencioso, atravessar e descobrir. Mas e se do outro lado não houvesse nada familiar? Nem céu, nem terra, nem estrelas. Apenas o desconhecido absoluto. Respirando fundo, você lembra que esse mistério pode ser interpretado de uma forma mais tranquila. Talvez o portal não seja uma porta para outro mundo, mas um espelho. Uma abertura que devolve a você a própria vontade de buscar o que está além. A Antártida, nesse sentido, seria como um teste. Quem ousa seguir adiante precisa primeiro encarar seus próprios limites. Mas então a ironia retorna. Maravilha! Então, no meio de uma tempestade gelada, eu ainda teria que passar por exame psicológico aplicado por um portal de luz. Ótimo! E mesmo assim, a ideia persiste. Você não sabe dizer se gostaria ou não de ver uma dessas aberturas. Parte de você deseja, outra teme nunca voltar. Enquanto o vento continua a cantar em volta, você respira devagar. A cada sopro, parece que o ar frio desenha em sua mente a borda ovalada de um portal. Branco sobre branco, invisível até o momento em que se revela. E talvez seja isso que o mantém acordado, a suspeita de que, a qualquer instante, um portal desses pode abrir-se diante de você. Não como lenda, não como metáfora, mas como escolha. E se ele se abrisse agora, você atravessaria? O frio parece mais denso, como se o próprio ar tivesse ganho peso. Você sente que a Antártida se prepara para revelar outro de seus segredos. Desta vez não se trata de formas escondidas, nem de ruídos subterrâneos, mas de luz. Luz que não vem do sol, nem das estrelas, mas de algum lugar inesperado, de dentro do gelo. Você já ouviu falar das auroras austrais? Aquele espetáculo magnífico de verdes, vermelhos e roxos dançando no céu noturno. Mas agora, o que emerge em sua mente é algo ainda mais estranho. Relatos de clarões que não vêm do firmamento, mas da própria superfície gelada. Como se a crosta branca respirasse energia e, em certos momentos, deixasse escapar fagulhas de um coração oculto. Exploradores narraram episódios em que, em plena noite polar, o solo sob seus pés emitiu lampejos azulados. Outros dizem ter visto rachaduras distantes iluminadas de dentro para fora, como se houvesse uma lâmpada enterrada a quilômetros de profundidade. A explicação científica fala de efeitos piezoelétricos, quando pressões absurdas esmagam cristais de gelo e liberam energia. Mas será mesmo só isso? Você se imagina andando em meio a uma planície escura e de repente uma fenda à frente começa a brilhar, lenta, suave, como se estivesse pulsando. O coração acelera. O instinto diz para recuar, mas a curiosidade empurra. Um clarão vindo do chão é algo que perturba as regras do mundo. O solo deveria ser sólido, inerte, silencioso, e, no entanto, ele sangra luz. Há quem acredite que esses fenômenos sejam mais do que choques físicos, que indicariam algum tipo de energia escondida sob o continente, não apenas calor vulcânico, mas algo mais profundo, mais antigo, talvez até artificial. Você lembra das ruínas mencionadas anteriormente, supostamente soterradas pelo gelo? E se essas luzes fossem o respiro de uma tecnologia esquecida, ainda ativa depois de eras? Um detalhe curioso surge em meio a essa hipótese. Em algumas ocasiões, a cor da luz não era uniforme. Exploradores falam de listras ou círculos concêntricos que surgiam e se dissipavam como ondas em um lago. Não era o padrão irregular de um relâmpago, mas formas geométricas, quase desenhadas. Você sorri,
com aquela ironia que surge para aliviar a tensão. Claro, porque nada diz tranquilidade como um tapete luminoso no gelo piscando em formato de mandala gigante. E, no entanto, você não consegue descartar a possibilidade de que algo vivo, ou pelo menos consciente, esteja por trás disso. Talvez o próprio gelo não seja apenas um manto morto, mas parte de um sistema vasto, pulsando em silêncio. Há também os relatos de cientistas que registraram medições inexplicáveis. Detectores de radiação que disparavam de forma errática durante os clarões. Instrumentos elétricos que falhavam no exato momento em que a luz surgia. E o mais perturbador, a sensação física que acompanhava o fenômeno. Uma leve vertigem, como se a própria gravidade oscilasse durante o evento. Você caminha devagar em meio a esse pensamento. O vento está calmo, mas a ideia das luzes sob o gelo permanece. É fácil imaginar que, a qualquer instante, uma fissura próxima poderia começar a pulsar em azul, projetando sombras impossíveis em volta de você. E se essa luz fosse, na verdade, um chamado? Não apenas um efeito físico, mas uma espécie de sinal. Como se algo abaixo estivesse tentando comunicar-se, mesmo que de forma imperfeita. A ideia não é nova. Muitas culturas antigas descreviam os deuses como seres que falavam por meio da luz. Aqui, no fim do mundo, talvez esse eco tenha encontrado uma forma diferente de se manifestar. Você respira fundo, e a imagem se fixa. Uma fenda brilhando na noite polar. Luz azul escapando em espasmos regulares, como batidas de um coração enterrado. O gelo não está apenas guardando segredos. Ele está deixando escapar sinais. E a pergunta que arde na mente é inevitável. O que exatamente está tentando sair? O vento diminui até virar apenas um sopro leve, como se a própria Antártida quisesse que você prestasse atenção no que está por vir. Chegou o momento em que todos os fios da narrativa se cruzam, o ponto em que cada rumor, cada clarão, cada voz do vento se junta para formar uma última revelação. É aqui que você se aproxima daquilo que muitos chamam de a última camada. O gelo, que até agora parecia uma muralha sólida e infinita, ganha um aspecto diferente. Ao caminhar, você sente que a superfície está mais fina, quase frágil, como se o continente estivesse se preparando para permitir uma breve visão do que esconde. E essa fragilidade não é apenas física. É como se você estivesse na beira de uma cortina e, atrás dela, houvesse um teatro que ninguém deveria assistir. Os relatos falam de cavernas imensas abertas sob o gelo, não como rachaduras aleatórias, mas como estruturas vastas, planejadas, quase arquitetônicas. Pilotos disseram ter visto aberturas circulares que pareciam entradas gigantes, impossíveis de serem naturais. Exploradores afirmam que, em algumas dessas cavernas, o gelo brilha por dentro, como se fosse iluminado por uma fonte que não deveria existir. Você lembra das luzes, das vozes, das ruínas sugeridas, das montanhas omitidas em mapas. Tudo converge aqui, no silêncio absoluto da última camada. O continente parece guardar um núcleo, uma espécie de segredo central, e cada fenômeno que você testemunhou até agora foi apenas o eco dele. Imagine, uma energia que pulsa há milhões de anos, escondida sob quilômetros de gelo, aguardando. Não é apenas o calor de um vulcão adormecido, nem a pressão dos continentes. É algo mais profundo, algo que foge às medidas e aos cálculos, algo que talvez não seja nem natural nem artificial, mas uma fusão dos dois, tão antiga que desafia a própria noção de origem. Ao se aproximar desse ponto, você quase sente uma vibração nos ossos. Não é som, não é luz, mas uma espécie de frequência que faz seu corpo inteiro reagir. É impossível saber se é apenas imaginação, mas o instinto diz que não. Você sorri, de novo, com aquela ironia tímida. Ótimo! Agora até meu esqueleto está sintonizado na rádio subterrânea da Antártida. Mas a sensação não desaparece. Pelo contrário, aumenta. É como se algo o tivesse reconhecido. Como se o continente tivesse consciência da sua presença.
É nesse instante que a dúvida aparece em sua mente como uma lâmina fria. Será que você realmente queria chegar tão fundo? Talvez algumas perguntas nunca devessem ser feitas. Talvez certos véus não devessem ser levantados. A última camada é isso. O ponto em que a curiosidade humana encontra uma barreira que não pode ser atravessada sem custo. Um limite sussurrado, não escrito, mas presente em cada silêncio do gelo. E ainda assim, você continua parado, ouvindo o pulsar distante. Porque parte de você sabe que, mesmo que nunca veja a verdade completa, já está marcado por ela. A Antártida não oferece respostas fáceis. Ela apenas mostra fragmentos, lampejos, ecos, o suficiente para que a mente humana se perca em suposições e para que o mistério permaneça intacto. Você respira fundo. O frio entra nos pulmões, mas não parece hostil. Apenas lembra que está vivo, que faz parte da superfície e que há camadas mais profundas que talvez não pertençam a nós. A última camada não é um lugar físico. É um limite psicológico, espiritual, até existencial. Você entende que nunca terá todas as respostas e que talvez essa seja a verdadeira função da Antártida, lembrar que o mundo ainda guarda segredos. E assim, entre o silêncio e o pulsar subterrâneo, você percebe: algumas portas não se abrem, algumas chaves não existem, alguns segredos foram feitos para permanecer enterrados. Você já percorreu um longo caminho nesta jornada, e agora é hora de repousar. O frio que antes parecia um desafio se transforma em uma brisa suave, quase um cobertor de ar fresco que envolve seu corpo de maneira tranquila. As imagens intensas começam a se desfazer como neve derretendo ao sol, dissolvendo-se em lembranças suaves que se acomodam em algum canto distante da mente. Respire fundo. Sinta como cada inspiração limpa os pensamentos e cada expiração leva embora qualquer peso que tenha ficado. Não há mais pressa, nem perguntas urgentes, nem enigmas a decifrar. Tudo o que resta é um espaço sereno, onde o silêncio da Antártida se confunde com o silêncio dentro de você. Os sons agora são delicados, um vento leve que não assusta, apenas acaricia. Um estalo distante do gelo que não ameaça, apenas lembra que o mundo continua respirando devagar. Essa cadência tranquila embala seus sentidos, quase como uma canção sem palavras. Permita que sua mente flutue suavemente, sem esforço. Você está seguro, protegido, envolto por uma escuridão que não oprime, mas acolhe. É uma escuridão macia, como um cobertor que se molda ao corpo. Cada detalhe vivido nesta jornada agora repousa em camadas profundas, inacessíveis por enquanto, para que você possa descansar em paz. As imagens, os ecos, as histórias, tudo se acomoda devagar, como flocos que se assentam ao chão sem pressa. E quando seus olhos se fecharem, que seja como atravessar o mais tranquilo dos desertos, amplo, silencioso, iluminado por estrelas distantes. Que a última sensação seja de leveza. Boa noite. Que a calma do gelo eterno embale seus sonhos e que você acorde sentindo-se renovado, com o coração leve, como se tivesse caminhado não por segredos, mas por caminhos de paz. Fim do script. Bons sonhos.